galerinha, estamos hoje aqui para dar sequência nesse trabalho aqui da IBVN Sede, né, que tem por título Cultura de Adoração. Amém? Para vocês que não me conhecem, sou o pastor Rafael, né, hoje pastorei a nossa missão Batista Vida Nova ali no bairro São Gabriel, em Guarapari. Amém? E me deixaram responsável por falar sobre a responsabilidade do ministro de adoração. Mas antes de falar da responsabilidade do ministro de adoração, a gente precisa saber, né, qual o significado de ministro, o que é ser ministro. A palavra ministro, queridos, né, um dos significados dela vem da palavra grega hiperetes, né, que significa ser um assistente pessoal de um superior, né, uma pessoa que faz um serviço para um sacerdote ou para alguém que está acima dela. A Bíblia vai dizer em Lucas, capítulo 4, versículo 20, que Jesus, quando ele adentra no templo, como era costume da época, num dia de sábado, e pega o livro para ler, ele pega o livro do profeta Isaías, e quando ele lê, né, a passagem que ali está descrita no profeta Isaías, ele entrega o texto, né, ele entrega ali a Bíblia para um ministro, é isso que está escrito lá. E esse ministro que recebe a Bíblia que Jesus entrega para ele, né, é usada essa palavra, hiperetes, né, que significa assistente. Né? Então, quando nós falamos, queridos, que somos ministro de adoração, ministro de louvor, nós estamos falando que nós somos um auxiliador, né, de alguém superior a nós. Nós somos uns servos que estamos prestando um serviço para um superior. E esse superior e essa pessoa que está acima de nós, nada mais, nada menos é do que o nosso próprio Deus, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E algumas coisas que precisa ficar clara, né, sobre ministro de adoração na minha mente e na sua mente. A primeira coisa é que ministro de adoração não é só quem está cantando, quem está liderando a equipe ali naquele dia. Né? É um erro de muitas pessoas acharem que o ministro de adoração é aquela pessoa que está com o microfone na mão, na responsabilidade do dia de ministrar o louvor, quando na verdade o ministro de adoração são todos aqueles que estão no time de louvor naquele dia, ministrando louvor, e até os que não estão, que estão lá, né, na igreja sentado, adorando também o Senhor de igual modo. Então isso precisa ficar claro, queridos, nas nossas mentes. Ministro de adoração é todo aquele que está, né, que faz parte do time de louvor. É você que faz um back vocal, é você que toca o seu instrumento, né? Todo esse time, né, são ministros. Não é apenas a pessoa que está responsável ali no dia de liderar a equipe que é o ministro, mas todos nós somos um ministro, né? E se todos nós somos ministros, a responsabilidade de conduzir, né, a adoração naquele dia e de servir é de todos nós. Então, por isso, o dever de buscar, de orar, de jejuar, né, de buscar ter intimidade com o Senhor para ministrar na casa dele, não é apenas da pessoa que está responsável por cantar e liderar a equipe de adoração naquele dia, mas de toda a equipe. A segunda coisa que nós precisamos entender é que o alvo da nossa adoração, ela é Cristo. Amém? Se eu sou um ministro, se eu sou um servo, né, se eu sou auxiliar, né, de alguém superior, né, o alvo do meu serviço tem que ser agradar ao meu Senhor. Então, se eu sou um ministro de adoração, o meu serviço tem que ser em prol do agrado do meu Senhor, que é o próprio Deus. E como que eu vou agradar ao Senhor? Adorando, né, Ele da maneira que Ele merece ser adorado. Então, o ministério de adoração, o ministério de louvor não pode ser usado pelos seus integrantes, né, como uma forma de autopromoção, como uma forma de autoengrandecimento, mas deve ser, né, servido de uma maneira tal que o Senhor seja exaltado e engrandecido. Muitas pessoas que fazem parte de ministérios e de louvor e de adoração, né, elas querem estar no ministério para cantar o seu gosto musical, para cantar o seu estilo de música, para fazer aquilo que elas bem entendem, né? Quando na realidade o que nós devemos nos perguntar sempre quando nós estamos e fazemos parte de um ministério de louvor é o que o Senhor quer ouvir.
com quais canções o Senhor quer ser adorado. O que eu estou cantando, a letra da canção que eu estou entoando, são letras que vai exaltar e engrandecer ao nome do Senhor, meu Deus, né? Ou são canções simplesmente vazias para eu poder mostrar o meu dom e o meu talento. Então tenha isso em mente, que o alvo da nossa adoração e do nosso serviço é Cristo. Amém? Terceira coisa, ser ministro de adoração é um chamado. Sabe, queridos, isso aqui é muito importante, porque muitas pessoas acham que só porque aprendeu a tocar umas 3 notas no violão, porque aprendeu a fazer, né, algum ritmo na bateria, porque nasceu com uma voz afinada, elas devem fazer parte de um ministério de adoração. Só que nós entendemos, né, e a Bíblia nos mostra isso, que o ministério de adoração, ser ministro de adoração é um chamado, né? Você que pretende fazer parte, você tem que ter isso bem claro na sua mente. Você é chamado para servir ao Senhor através da adoração. Você foi chamado por Deus para servi-lo através de canções, de músicas, de oração e do zelo pela casa do Senhor. Ou você apenas não está tendo muita oportunidade de fazer outra coisa e porque sabe tocar um instrumento ou tem uma voz afinada, você quer estar no ministério de adoração. Se você quer fazer parte do ministério de adoração, você tem que entender que você tem que se empenhar, você tem que estudar, né? Você tem que se dedicar no seu instrumento e você também tem que se dedicar na sua vida espiritual. Quantas e quantas vezes, né, você, assim como eu, já não ouviu pessoas subirem no altar do Senhor, passar a mão no microfone e dizer: eu não ensaiei muito bem, mas é para o Senhor. Quando na verdade é ao contrário, se é para o Senhor, é aí que tem que ser bem feito, é aí que tem que ser bem ensaiado. Sabe, a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 16, versículo 17, então Saul ordenou aos seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei. Olha só, Saul estava sendo atormentado por espíritos malignos, né? Os seus servos dão um conselho para ele: rei Saul, manda chamar um tocador de harpa para quando ele tocar, né, você vai se acalmar. E Saul então entende essa dica que os seus servos deu e manda chamar, mas ele não manda chamar qualquer um. Ele manda chamar alguém que tocava bem, alguém que sabia, alguém que tinha paixão e zelo pelo seu instrumento. E assim devemos ser nós. Por quê? Porque fazer parte de um ministério de adoração, né, é um chamado. Se você está no ministério de adoração da sua igreja, mas você sabe que o seu chamado não é esse, não invista o seu tempo nisso. Foque as suas energias naquilo que tem que ser o foco, aquilo que é o chamado do Senhor para a sua vida. Muitas vezes nós estamos em um ministério sendo um peso. Por quê? Isso é pesado que eu estou falando, eu sei. Mas por que nós temos sido peso? Porque você não vai estudar o seu instrumento, você não vai avançar em técnicas vocais, vai, querendo ou não, gerar um desconforto dentro do ministério, vai atrapalhar o avanço do ministério e nem vai estar fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça, né? O Senhor espera que quem esteja no ministério de adoração faça isso com muita paixão, com muito zelo, né? E entendendo que isso é um chamado. E assim como toda vocação, nós temos que gastar a nossa vida em prol disso. Não podemos mais fazer parte do ministério de louvor, de um ministério de adoração, sem paixão por estar, né? A ponto tal de chegarmos no ensaio e a pessoa não ter tirado a música, não ter escutado as músicas, não ter o mínimo de zelo, passar uma semana e não ter pegado seu instrumento, nenhum momento durante a semana para estudar, para avançar, né? Então entenda, o ministério de adoração é um chamado. Se você é chamado pelo Senhor para estar no ministério de adoração, dê o seu melhor em nome de Jesus. Amém? Agora falando, queridos, de fato sobre qual a responsabilidade então dos ministros de adoração. Nós já sabemos o que é ser ministro, nós já falamos aqui alguns pontos interessantes sobre ser ministro, né? Mas qual de fato é a responsabilidade de um ministro de adoração? A responsabilidade do ministro de adoração, a responsabilidade que nós carregamos é de servir o corpo de Cristo através da música e do zelo pela casa do Senhor, levando a igreja de Cristo a adorar, exaltar e engrandecer o nome dele.
Então, a responsabilidade sobre todos os ministros de adoração, e aí nós voltamos lá no começo, que o ministro, né, não é quem está liderando com o microfone na mão, mas é toda a equipe que está no altar, né? A responsabilidade sobre todos nós, queridos, é servir a Cristo, servir a igreja, fazendo com que toda a igreja exalte e engrandeça o nome do Senhor Jesus. Os ministros de adoração são responsáveis por conduzir a igreja para lugares em Deus, que só é possível através da adoração sincera. A Bíblia vai dizer, né, em João capítulo 4, a conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana, o próprio Jesus vai dizer que o Pai está procurando, né, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E o papel, a responsabilidade do ministério de adoração da casa do Senhor é fazer com que o Senhor encontre esses adoradores, né? Então, eu e você que faz parte do ministério de adoração, né? Pessoas que estão nos escutando, né? E que faz parte do ministério de adoração da sua igreja local, entenda, você é responsável por conduzir a igreja, né? Para adorar, para exaltar e para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Tenha isso em mente, foque nisso e trabalhe de forma incessante para isso. Gaste a sua vida, né? Gaste todas as suas energias em buscar o Senhor, em se dedicar ao Senhor, em ter o zelo pela casa do Senhor. Hoje, muitos querem ser chamados de levitas, mas quando nós vamos para a Bíblia, nós pegamos Deuteronômio capítulo 18, versículos 1 e 2, que diz: os sacerdotes, levitas e todo o restante da tribo de Levi não receberão a posse das terras em Israel. Eles viverão das ofertas sacrificadas para Yahvé, preparadas no fogo, pois essa é a sua herança. Essa tribo não terá uma herança no meio dos seus irmãos, e Yahvé é a sua herança conforme lhes prometeu. Hoje nós queremos o status de ser levitas, o status de estar no altar e de fazer parte de uma equipe de adoração. Só que quando a gente vai para a Bíblia, ser ministro de adoração na casa do Senhor nada mais é do que servir. Nada mais é do que abrir mão da sua vida para viver uma vida de adoração, intercessão e devoção ao nome do Senhor Jesus, né? Então, receba essa palavra, né, nesse dia. A nossa responsabilidade como ministro de adoração é servir ao Pai, servir a igreja, fazendo com que todo o corpo de Cristo exalte e engrandeça o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter compreendido essa palavra. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Dar o like, compartilhar esse vídeo, né? Assinar lá o sininho, é isso aí, eu acho que deve ser isso aí. Aperta lá no sininho para receber os vídeos novos. Em nome do Senhor Jesus, tamo junto, Deus abençoe.